Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Monster Concurso, seu professor Nicolas. Recebo vocês aqui hoje para falarmos um pouco, sobre esse concurso da Brigada Militar, tá? O concurso está próximo e por estar próximo, tá? Eu trouxe para vocês aqui o seguinte, eu acho que vai ficar melhor para a gente poder trabalhar isso de uma forma de revisar, tá? O que eu trouxe para vocês? Eu vou trabalhar com vocês a parte de legislação específica. Ali tem muitas leizinhas a serem trabalhadas. Algumas apostas minhas eu trouxe aqui para vocês. E o que nós vamos trabalhar hoje? Falei com vocês que vai ser um formato de revisão, né? É um revisaço, pessoal. Revisaço aqui com vocês, tá? Um revisaço. De quê? O que nós vamos ver em primeiro momento? Vamos ver aqui a parte de poderes, tá? Tá no seu edital, poderes administrativos, sendo mais específico, a parte de poder de polícia, tá? Que é a minha aposta, beleza? Vamos ver também a parte de atos administrativos. Quando aparece no edital dos concursos, tá? Os examinadores gostam bastante de cobrar atos administrativos e também a parte de responsabilidade civil. Beleza, pessoal? Olha só, como é nossa revisão, eu não vou exaurir essas matérias, não. Até porque já tem nossos conteúdos aí no YouTube, tá? Tem nossos conteúdos aí no YouTube que você pode ter acesso. Pode ter acesso aqui a poderes, tem várias aulas minhas falando sobre atos administrativos e responsabilidade civil. O meu objetivo aqui é trazer o quê? Aqueles pontos que eu acho que é mais relevante e o que pode ser cobrado na sua prova, tá? Até porque nós temos uma horinha para trabalhar e é muito pouco para a gente trabalhar tanto conteúdo. Então, eu trouxe esses 3 tópicos, vamos trabalhar os 3 dentro do que eu acho que é pertinente para sua prova, tá bom? Vamos começar então? Olha só, o que é poder de polícia, né? Vamos começar aqui por poder de polícia. O que seria o poder de polícia? Tá aqui, ó. Conceito, poder de polícia. Poder de polícia. O que seria poder de polícia? Pessoal, poder de polícia tem como conceito o seguinte, olha só. Ele, em regra, tá? A regra dele é o quê? Serve para punir particulares. Punir particulares. Eu, você, tá? Particulares. Pessoas comuns, tá? Punir particulares. Tranquilo? Mas punir particulares de que forma? Aí vem. Punir particulares. Olha, restringindo seus bens, atividades, e só um momentinho aqui, ó. Restringindo os seus bens, atividades e direitos, beleza? Restringindo seus bens, atividades e direitos. Beleza? Isso nós temos aqui como conceito de quê? De poder de polícia. Então, o poder de polícia é o quê? Em regra, é a capacidade que o Estado tem para punir particulares. É a capacidade que o Estado tem para punir particulares. Mas punir de que forma, professor? De forma arbitrária? É claro que não, tá? O Estado, em nenhum momento, ele vai punir de forma arbitrária. Ele vai intervir na sociedade para resguardar algum direito. Então, ele vai punir de que forma? Restringindo bens, atividades e direitos de quem? Dos particulares. Mas, pessoal, olha que interessante. Mas ele restringe, tá? Ele restringe os bens, as atividades e os direitos, pessoal. Olha só. Em favor da coletividade. Tá? Em prol da coletividade. Então veja o seguinte, ele não vai restringir, ele não vai punir o particular, restringindo seus direitos, as suas atividades, de qualquer modo, não. E isso tudo o Estado só vai intervir, só vai auxiliar, só vai entrar na vida privada em prol da coletividade, para resguardar a coletividade. Se um direito de uma pessoa, tá?
ela vier interferir no direito da coletividade, no meu direito, no seu direito, aí sim o Estado vai entrar com o poder de polícia. Professor, vamos de exemplo aqui, não ficou muito bom não, beleza. Mais grave estes conceitos aqui, que pode aparecer na sua prova. Poder de polícia é o quê? Em regra, para punir particulares. Punir particulares de que forma? Restringindo seus bens, direitos e atividades. Tudo isso aqui é o que aparece em prova. São conceitinhos que aparecem em prova, então eu coloco para você. Vamos de exemplo, vai ficar um pouco mais fácil. Um exemplo é o seguinte, o seu Zé, tá? Vamos imaginar que o seu Zé que vai mexer com açougue, né? Ele vai abrir um estabelecimento para comercializar carnes, famoso açougue. Tranquilo. Pessoal, a gente sabe que não é de qualquer forma. Você vai abrir um lugarzinho, vai botar numa caixa de isopor com gelo carne e começar a vender? É claro que não. Tem alguns regulamentos que dão Anvisa, né? Então você tem que ter um local adequado, um local higienizado, limpo, tá? Freezers adequados para armazenamento daquelas carnes, carnes em bom estado de qualidade, dentro do prazo de validade, carnes com selo, né, de garantia que foi todo o procedimento, todo o protocolo sanitário foi seguido e assim por diante. São várias regras, tá? Vamos imaginar que o seu Zé estava seguindo tudo isso, beleza? No começo ele estava seguindo. Um dia chegou um fiscal lá no seu estabelecimento para poder fiscalizar. Chega no estabelecimento do seu Zé e verifica que o freezer já não está no seu melhor estado de qualidade. Que para piorar, as carnes que ali se encontram, pessoal, já estavam muitas vezes ali fora do prazo de validade, algumas em estágio já de decomposição, apodrecendo, e mesmo assim ele estava comercializando, estava vendendo um preço mais em conta, tá? Deu uma passada ali na carne para dar uma disfarçada, tá? Tentando ludibriar quem? O consumidor. Tentando ludibriar quem? A coletividade. Nós. Naquele momento, o Estado percebendo que a coletividade corria risco, que a saúde da coletividade corria risco, o que o fiscal vai tomar atitude? Vai tomar atitude de notificar o seu Zé, tá? E lacrar o estabelecimento e recolher aqueles produtos ali que estão impróprios para consumo. Então o fiscal vai lacrar o estabelecimento, notificar e vai recolher aquelas carnes impróprias ali. O que acabou de acontecer? O Estado acabou de usar o poder de polícia na figura de quem? Daquele fiscal. O fiscal vai ser utilizado o poder de polícia. Ele puniu quem? O fiscal puniu um servidor público ou puniu um particular? O seu Zé era o quê? Um particular. Tá? Mas ele puniu de que forma? Restringiu o quê? Restringiu um direito que o seu Zé tem de atuar no ramo comercial, de comercializar carnes, de trabalhar como um açougue. Restringiu o que também dele? As atividades dele. E recolheu o que do seu Zé? Os bens que ele possuía, tá? As carnes, os freezers que estavam em condições inadequadas, lacrou o estabelecimento, então restringiu um bem do seu Zé. Então, neste momento, o seu Zé foi punido por ser um particular, tá? Restringindo seus bens, atividades e até mesmo os direitos. Mas o fiscal fez aquilo por quê, pessoal? Porque estava o quê? Atingindo um bem da coletividade. Foi para resguardar a coletividade, foi em prol da coletividade. Porque se ele continua comercializando aquele tipo de carne, a sociedade poderia ficar enferma por conta disso. Poderia causar uma intoxicação alimentar em crianças e idosos. Tá? Então veja que tem um contexto. Esse exemplo se encaixa perfeitamente em tudo isso aqui. O fiscal, usando o poder de polícia, puniu o particular, que é o seu Zé. Tá? Puniu de que forma? Restringindo os bens, atividades e direitos dele. Mas tudo isso em prol da coletividade. Beleza? Tranquilo? Esse é o exemplo básico. Poder de polícia. Não quero que você confunda, como a gente está fazendo uma revisão, não quero que você confunda aqui, tá? Não quero que você confunda, tá? Isso que poder de polícia é diferente. Olha aqui, poder de polícia é diferente de poder disciplinar, tá? Poder disciplinar, não confunda. Por quê? Cai bastante em prova. Eles vão falar para vocês que quando vai punir, por exemplo, no nosso exemplo prático aqui, quando o poder público vai punir o seu Zé, que é um particular, ele vai se utilizar do poder disciplinar para disciplinar
um particular. A questão vai estar errada. Por quê? O poder disciplinar, meus queridos, eu quero que vocês levem para vocês o seguinte, que o poder disciplinar, como regra, tá? Temos a regra, como regra, é o Estado, é quando o Estado pune quem? Pune os seus servidores. Então é o Estado punindo os seus próprios servidores, os seus próprios agentes públicos, tá? Então veja que diferença, olha só. Poder disciplinar, punir quem? Servidores, punir agentes públicos, punir policiais, fiscais e assim por diante. Poder de polícia, pune quem? Poder de polícia pune particulares. O primeiro grande detalhe aqui, a grande diferença é isso. Poder disciplinar serve para punir servidores. Tranquilo? E o poder de polícia serve para quê? Para punir os particulares. Tá? E qual que é a exceção? Professor, você tratou a regra, temos a exceção. A exceção é o seguinte. Você pode até me perguntar, professor, mas poder disciplinar pune único e exclusivamente agentes públicos? Somente os servidores? Cuidado, porque o poder disciplinar serve também para punir. Olha só, olha o detalhe, cuidado, hein? Punir particulares, mas particulares esses, tá? Particulares esses que possuem vínculo com a administração pública. Tá? Então veja o seguinte, que o poder disciplinar, então, como regra, é quando o Estado pune seus servidores, pune seus agentes públicos. Como exceção, temos a possibilidade de, através do poder disciplinar, ser utilizado para punir particulares. Mas é qualquer particular? Não. São particulares que possuem o quê? Vínculo com a administração pública. Tá bom? Então, particulares que possuem vínculo com a administração pública, eles serão punidos pelo poder disciplinar. Já os particulares normais, vamos colocar assim, tá? Particular normal, sem vínculo com a administração, poder de polícia. Tá? Então, não confunda, porque isso cai bastante em prova. Tá? Um exemplo de particular que possui vínculo com a administração é a galera aí que presta o serviço, o transporte público. O transporte público era para ser prestado pelo Estado ou pelo município. Como eles não têm condição, eles passam essa concessão de transporte público para uma empresa privada. Então são particulares que possuem vínculo com a administração. Eles são punidos pelo poder disciplinar. Tá bom? Então tudo isso, pessoal, tem um contexto aqui e eu quero que você leve para sua prova. Cuidado para não confundir. Eles sempre vão falar que quando for punir um particular, eles vão falar que é um poder disciplinar. E quando for punir, por exemplo, um agente público, eles vão falar que o nome disso é poder de polícia. Quando o Estado pune um agente público, dá-se o nome de poder de polícia. Errado, poder disciplinar. Quando o Estado pune um particular para restringir os bens, direitos e atividades em prol da coletividade, o nome disso é poder disciplinar. Errado, é poder de polícia. Ou então, poder disciplinar somente pune agentes públicos. Errado, pune também particulares que mantêm vínculo com a administração, tá? Então, olha só, são alguns detalhes para vocês aí, muito cuidado com isso, beleza? Grande diferença, poder de polícia para poder disciplinar. Tranquilo. Então, a diferença que eu queria que vocês pegassem era essa. Agora vamos trabalhar aqui, voltar para o poder de polícia, que tem alguns detalhezinhos que eu quero trabalhar com vocês. Deixa anotado aí, pessoal, que faz bastante diferença, tá? Deixa anotado, pega uma folha A4 do seu lado e coloca lá, ó, revisar legislação específica. Vamos trabalhar poderes, atos administrativos e responsabilidade civil de uma forma bastante objetiva. Então, se você fizer essas anotações, eu tenho certeza que quando você for resolver a questão, vai te ajudar bastante, tá? Até porque, como já está na reta final, creio eu que você já está estudando esse conteúdo. O nosso foco aqui não é esgotar de maneira alguma esse conteúdo, tá? O nosso foco aqui é o quê? Fazer um estudo direcionado em formato de revisão.
beleza? Tá bom. Outra coisa que eu quero que vocês peguem é o seguinte, que cai bastante em prova, é perguntando sobre os atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Atributos do poder de polícia. Quais são eles? Eu falo para vocês aqui, olha, que é o famoso dica, tá? Por que é o dica? É o dica, ó. O de discricionariedade. Discricionariedade. Tá? O C de coercibilidade. Coercibilidade. E o A de autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Belezinha? Tranquilo? Atributos do poder de polícia: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, se colocar para vocês lá, são atributos do poder de polícia, exceto, tá? Vai colocar letra A, discricionariedade, pediu exceto. Letra B, coercibilidade. Letra C, autoexecutoriedade. E letra D, por exemplo, tipicidade. Tipicidade é um dos atributos do poder de polícia? Não. Tipicidade não é um dos atributos do poder de polícia. Então você vai marcar o quê? Seria a nossa letra D. Porque se ele te pergunta, são atributos do poder de polícia, exceto qual que não se encaixa como atributo do poder de polícia? Tipicidade. Você marcaria a questão, beleza? Então, marque aqui, falou em poder de polícia, falou em atributos do poder de polícia, você lembra da dica do professor. Dica de discricionariedade, coercibilidade, o A de autoexecutoriedade. Professor, beleza, mas agora eu quero entender o que são cada um desses atributos, tá? Qual o conceito, né, desses atributos? O que é uma discricionariedade? O que é uma coercibilidade e uma autoexecutoriedade? Beleza, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Espero que você já tenha anotado, tá? Pessoal, como não dá pra gente trabalhar tudo em um quadro só, eu vou falando, vou apagando e preenchendo o quadro, tá bom? Pessoal, discricionariedade. Discricionariedade é a liberdade, é a margem de atuação, tá? Que o agente público tem para atuar. O poder de polícia, ele possui essa discricionariedade. No nosso exemplo prático, que nós estávamos tratando lá do seu Zé, né? Que o seu Zé abre o comércio, tudo, e o fiscal foi fazer a fiscalização de rotina. O que acontece? O fiscal, naquele momento, ele possui a discricionariedade, ele possui uma margem de atuação. Tá? O Estado confere a ele uma liberdade de atuação. E como que acontece a liberdade? Por exemplo, vamos dar aqui dois exemplos práticos em duas situações diferentes. Vamos imaginar que no primeiro caso, tá? No primeiro caso, o seu Zé, de toda a carne que ele possuía, somente uma peça estava estragada. Somente uma peça, tá? Lá no seu Zé, uma peça, estragada. Vamos imaginar. O fiscal, pessoal, utilizando o poder de polícia, ele pode restringir os bens e atividades de direito do seu Zé, em prol da coletividade. Isso nós já vimos, tranquilo. Mas agora eu te pergunto, será que por conta de uma peça é razoável, é proporcional que ele lacre todo o estabelecimento, recolha todas as carnes e até mesmo o freezer? É necessário fazer isso? Fechar o estabelecimento, recolher todas as carnes e até mesmo o freezer, é necessário? É razoável? É proporcional? Por conta de uma peça? É claro que não. É aí que entra a discricionariedade. Ele tem que atuar como fiscal? Tem que atuar. Só que tem que atuar de forma razoável, de forma proporcional. O que diz isso? É a discricionariedade. É a margem de atuação. Tá? Neste momento,
como escolha do fiscal, analisando a circunstância, ele vai falar o seguinte: não, eu vou notificar aqui, vou multar o seu Zé, vou multar ele e vou recolher somente aquela carne, tá? Somente aquela peça que está estragada. Então ele vai recolher aquela peça e vai notificar o seu Zé, vai multar ele, por exemplo. Tá? Porque caso aconteça novamente, ela vai tomar outra medida, porque vai entrar também na relação de reincidência. Então veja, esse é o primeiro exemplo prático, usando da discricionariedade, porque tinha uma peça. Segundo caso prático aqui, segundo caso, todas as peças estragadas. Como que fica? Te pergunto, pessoal, é razoável, é proporcional que se o segundo caso aconteça, o fiscal tome a mesma medida que tomou no primeiro caso? É razoável, é proporcional que se tiver todas as peças estragadas, o fiscal recolha somente uma peça e notifique de maneira branda o seu Zé? É claro que não. Se estão todas as peças em situações inadequadas para o consumo, inapropriadas para o consumo, peças essas que vão estar na casa de alguns familiares, podendo provocar intoxicação alimentar em crianças e idosos. Pessoal, é proporcional recolher somente uma peça? É claro que não. Neste momento, usando o poder da discricionariedade, usando do atributo da discricionariedade, ele vai fazer o quê? Lacrar o estabelecimento, recolher, agora sim, recolher todas as peças e até mesmo, se for necessário, o freezer ali tiver uma condição inadequada. Então veja, pessoal, que quem dá essa liberdade para o agente público atuar no caso de uma peça ou atuar no caso de todas as peças é quem? É o atributo da discricionariedade. Discricionariedade, então, veja bem, deixa eu apagar aqui. Discricionariedade, então, pessoal, nós podemos falar o seguinte, que a margem é uma margem de atuação, conferida ao agente público. Tá? Então veja que discricionariedade é uma margem de atuação conferida a quem? Ao agente público. E quem confere ao agente público essa margem de atuação? O Estado. Beleza? Então veja, discricionariedade é isso, é uma margem de atuação conferida ao agente público. Tá? Mas sempre levando em conta as circunstâncias, tá? E analisando se é razoável ou se é proporcional àquela atitude. Beleza? Tranquilo. Discricionariedade. Vamos mudar aqui para coercibilidade. Coercibilidade seria o quê? Coercibilidade, pessoal, é uma criação de uma obrigação imposta ao particular, sem o seu consentimento, mas como aparece em prova, sem a sua anuência. Essa palavrinha aparece em prova. Então, tenho que trazer para vocês. Professor, o que é anuência? Anuência é isso, consentimento. Então, sem o seu consentimento, sem a sua anuência. Beleza? Coercibilidade, criação de uma obrigação imposta ao particular sem a sua anuência. Exemplo disso é quando o Poder Judiciário, o magistrado lá, solicita a presença de uma determinada pessoa, ou para ser ouvida, ou para depor, o que quer que seja. O Poder Judiciário, através do magistrado, através do juiz, tá? Solicita a presença de uma determinada pessoa. Aquela pessoa não aparece
como que vai ficar? Como que fica? Fica por isso mesmo? A pessoa toma atitude do jeito que ela quiser? O Estado também aceita aquilo? Como que fica? É claro que não. Tá? Se é uma imposição legal, tá? Olha só, é uma imposição ao particular, uma imposição legal, o Poder Judiciário, através do magistrado lá, ele pode solicitar às forças policiais para que conduzam, tá? Conduzam aquele particular até o Poder Judiciário, até o tribunal. Então veja, quando a polícia, por exemplo, vai na casa desse cidadão e conduz ele, chamado de condução coercitiva, por isso o nome que é coercibilidade, tá? Essa condução coercitiva, essa condução forçosa, tá? É o que? É uma obrigação imposta ao particular sem a necessidade do quê? Da sua anuência, sem a necessidade do seu consentimento. Mesmo que aquele particular não queira, a autoridade policial está ali para até mesmo, se for necessário, o uso da força para conduzir esse cidadão até o tribunal. Por quê? Porque é uma imposição imposta a ele sem necessidade do seu consentimento, sem a necessidade da sua anuência. Beleza? E por último, essa é a coercibilidade. E por último, a autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. O que seria a autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade, pessoal, é um pouquinho diferente. Já é o quê? A autoexecutoriedade é quando o poder público, através de seus agentes, pode agir de forma direta, sem a necessidade de uma intervenção judicial, tá? Sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Então, veja, a autoexecutoriedade é quando vão de forma direta, vai ficar melhor. Autoexecutoriedade é o agir, né? É o agir de seus agentes públicos, é o agir diretamente de seus agentes públicos, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Tá? O conceito é esse, a autoexecutoriedade é o agir de seus agentes públicos sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Deixa eu te falar uma coisa, cuidado que em prova eles mudam muito a coercibilidade com a autoexecutoriedade. Eles vão te trazer coercibilidade com o conceito de autoexecutoriedade. Cai demais em prova, tá? Cuidado, a autoexecutoriedade é o agir dos agentes públicos sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Você está com a mente fresca aí com o exemplo que eu acabei de falar de coercibilidade? Grava esse exemplo aí. Olha o exemplo aqui de autoexecutoriedade, como que é diferente. Na autoexecutoriedade, tá? No mesmo exemplo lá do seu Zé, tá? No mesmo contexto fático, a autoexecutoriedade também se apresenta. De que forma? Quando um fiscal, analisando o produto, a carne ali que estava em condições irregulares, ele vai recolher e vai o que? Lacrar o estabelecimento. Ele pode fazer o que? Meter a mão na porta e fechar. Te pergunto, para o fiscal meter a mão na porta e fechar, é necessário ele pedir uma autorização judicial? Tá? Expedir um ofício, o que quer que seja, pedindo uma autorização para o juiz, perguntando se ele pode lacrar o estabelecimento, porque ali tem carnes que estão em condições irregulares. Pessoal, é claro que não. Porque até se isso fosse necessário, até pedir o juiz para analisar todos aqueles processos, mesmo que fosse de urgência, e deferir para que ele possa fechar o estabelecimento, já foi vendido carne para uma galera, já prejudicou uma galera. Então, para que isso não aconteça, esse agente público ele tem o poder de autoexecutoriedade. Ele pode meter a mão na porta e fechar. Isso é o quê? É um agir daquele agente público sem a necessidade de recorrer a quem? O Poder Judiciário.
beleza? Então não confunda auto-executoriedade, que é a intervenção do agente público sem a necessidade de uma intervenção judicial, com coercibilidade, beleza? Então não confunda esses dois, coercibilidade com auto-executoriedade. O que vai vir para você é o seguinte: coercibilidade é o agir do agente público sem a necessidade de uma intervenção judicial, sem necessidade de recorrer ao poder judiciário. Errado, pessoal, errado, porque isso é o conceito de auto-executoriedade. Coercibilidade é outra coisa, é criação de uma obrigação imposta ao particular sem necessidade da anuência ou aceitação deste, beleza? Então não confunda esses dois atributos e confunde demais em prova. O examinador gosta muito de cobrar, tá? Trocando o conceito destes dois atributos. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Então beleza. Esses são os detalhes. Poder de polícia, nós vimos o seu conceito, que é punir particulares, restringindo as suas atividades, bens e direitos, mas tudo isso em prol de uma coletividade. Vimos a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar. Poder de polícia, em regra, pune particulares. Disciplinar, pune agentes públicos ou particulares que tenham vínculo com a administração pública, tá? E vimos também os atributos do poder de polícia. Tranquilo? Então, pessoal, vamos finalizar aqui, tá? Vamos finalizar aqui. Você já viu tudo que nós matamos, então, a parte aqui na revisão de poder de polícia. Como disse para você, eu não quero esgotar esse conteúdo, mas sim, pessoal, fazer uma revisão bastante objetiva, tá? E agora vamos trabalhar, depois do intervalo, atos administrativos e responsabilidade civil. Daqui a pouco nós voltamos, até mais. Fala, meus queridos, retornando aqui na nossa aula, tá? Para nós continuação a nossa grande revisão aqui, tá? Sobre legislação específica para a galera da Brigada Militar. Pessoal, tamo junto aí, beleza? Olha só, o que eu quero falar para vocês? Que a nossa revisão, como eu tinha dito antes, só para reforçar, eu não tô querendo exaurir, tá? Nem acabar todo o conteúdo aqui, não.
Eu espero de verdade que você já tenha feito isso. Estudar esses conteúdos de maneira isolada, ou no seu curso regular do Monster, ou através do YouTube, tá? No YouTube aí nós temos várias aulas que eu trabalho com essas matérias de direito administrativo, trabalho cada um desses tópicos aqui de maneira isolada, também direcionado em questões, tá? A nosso intuito aqui, o que? É fazer uma revisão bastante pontual. Algumas apostas minhas dentro de poder de polícia, apostas minhas em atos administrativos e responsabilidade civil. É isso que eu estou trazendo para você, tá bom? E se você já tiver pego conteúdo, fica um pouco mais leve, né? Porque você já está o quê? Revendo, né? Essa famosa revisão. Você está acompanhando comigo aqui tudo que você tinha estudado anteriormente, só que agora de forma o quê? Mais otimizada, tá? Então, olha só, o que eu trouxe aqui para a gente conversar sobre atos administrativos. Primeiro, pessoal, por mais que se trate de uma revisão, eu quero te perguntar, o que é um ato administrativo? Você sabe me responder? O que é um ato administrativo? Para a gente sair um pouco aqui da superficialidade, aprofundar, tá? Mas sem aprofundar demais, só para a gente poder contextualizar. O que é um ato administrativo? Ato administrativo, pessoal, deixa aí, olha. Conceitualmente, você pode encontrar na sua prova e aparece com este conceito em prova, por isso que eu trago para você, é o que? Ato administrativo é uma manifestação, o que? Unilateral. É uma manifestação unilateral, tá? Por que é uma manifestação unilateral? É porque neste caso é a manifestação do Estado para o particular, nunca do particular para o Estado. É por isso que ele se manifesta unilateralmente. Neste momento, está buscando satisfazer o interesse único e exclusivo do Estado, beleza? Diferente do que ocorre, só para a gente poder entender e compreender, no contrato de compra e venda ou no contrato de locação. Se eu tenho um apartamento para alugar e você quer alugar este apartamento, você concorda que para chegarmos em um denominador comum, algo que agrade você e algo que me agrade, isso é considerado uma relação bilateral? Por que é bilateral? Porque depende de ambas as vontades para chegar em um denominador comum, para chegar em um acordo. E já no ato administrativo, não. O ato administrativo, para chegar em um acordo, é necessária a vontade única e exclusiva do Estado. Por isso que é manifestação unilateral. Então, ato administrativo, manifestação unilateral do Estado. É uma vontade única do Estado. É uma vontade do Estado para nós e não o contrário. Professor, beleza, esse é o conceito, mas eu quero exemplo. Exemplo que bastante recorrente em prova, e todo mundo conhece isso aqui, pessoal, tá? Meu desenho não vai ficar muito bom não, mas só para ter uma noção, o que é isso aqui? Isso aqui é um semáforo, né? Ou pelo menos era para ser um semáforo. Então, o semáforo, pessoal, é um exemplo de quê? De ato administrativo. O semáforo é a materialização, é um ato administrativo. Por quê? Porque quando o sinal está assim, pessoal, quando o sinal está tudo em vermelho, o que isso significa? É uma ordem obrigatória de parada. Nada mais é que uma manifestação unilateral. Por que manifestação unilateral? O Estado que, está te impondo a situação unilateralmente do Estado para você. Pouco importa se você está atrasado, pouco importa se você está com um compromisso agendado, deveria chegar, se você não quer parar. Tá, professor, eu não tenho vontade nenhuma de parar naquele sinal. Beleza, mas é o que? Uma manifestação unilateral. O Estado pouco importa o que você está pensando. Ele está te impondo uma obrigação. Isso aqui é uma manifestação unilateral do Estado. Semáforo vermelho. Outro exemplo. Nossa, ficou muito ruim isso aqui. Pessoal, é tanto, pessoal, que o semáforo é uma manifestação unilateral do Estado, que em nenhum momento o semáforo tem como se fosse uma caixinha aqui do lado e aparecesse um escrito do seguinte modo: sinal vermelho, ordem obrigatória de parar para todos, exceto aqueles que estiverem atrasados, exceto aqueles que tiverem compromisso? Claro que não. É ordem obrigatória de parar para todos, sem nenhum tipo de exceção, tá? Então, manifestação unilateral. Outro exemplo de manifestação unilateral. Vou colocar só assim, né? As placas aí, pessoal, de trânsito
que é isso aqui? Uma placa de trânsito dessa forma, pessoal. Limite máximo permitido, 80 km. Em nenhum momento você vai ver falar o seguinte, 80 km para carros pequenos. Apesar que isso já fala, né? 80 km para carros pequenos e para carros grandes, 60, por exemplo. Mas em nenhum momento você vai vir falando o seguinte, 80 km para quem está atrasado, tá? Mas você que se encontra numa posição mais tranquila, você vai andar a 60 km. Ou então você que não está atrasado, você vai andar a 60 km. Não é assim que funciona não. 80 km para todo mundo. Manifestação unilateral do Estado. E se passar, o quê? Multa. Beleza? Se passar o limite máximo permitido, multa. Tranquilo, pessoal? Então, são exemplos, pessoal, aqui, olha só, de ato administrativo, semáforo, placa de trânsito, todos relacionados ao que? Ao nosso dia a dia. Então fica um pouco mais fácil, sai um pouco mais abstrato, a gente consegue o que? Materializar o que seria um ato administrativo. Ato administrativo, conceito, manifestação unilateral do Estado. É uma imposição de Estado para particular, você já viu? Exemplo, semáforo e placas de trânsito. Show? Agora, sabendo o que é um ato administrativo, nós temos que conhecer os seus elementos ou requisitos do ato administrativo. Tá? Vou tomar água aqui. Temos que conhecer os elementos ou requisitos de um ato administrativo. Por quê? Elementos ou requisitos? Porque se eles não forem preenchidos, o ato se torna nulo. O ato administrativo será tornado nulo. Então tem que ter todos esses elementos e todos esses requisitos. Vou passar para vocês os elementos e os atributos. Coisas que costumam confundir em prova e já caiu bastante em provas das carreiras policiais, tá? Então aposta minha para vocês também. No último CFO mesmo, veio uma pegadinha que para muitas pessoas fala assim, professor, mas isso é muito recorrente, isso já é muito velho, já caiu bastante, pessoal, e vai continuar caindo. Vai continuar aparecendo em prova, tá? Porque assim, é cíclico, tá? As questões, elas se repetem. Então, é bom você fazer bastante questão, porque chega um momento que você pode não ter certeza, mas você já por exclusão você consegue acertar a questão, de tanto que fazer questões anteriores. Beleza? Então vamos ver aqui. Olha só, elementos ou requisitos do ato administrativo. Deixa eu colocar aqui, olha. Elementos ou requisitos elementos ou requisitos de onde? Do ato administrativo. Tá? Elementos ou requisitos do ato administrativo. Quais são eles? Eu passo o mnemônico aqui, tá? Que eu utilizo, não sei se você vai gostar tanto, mas se você tiver o seu próprio, beleza. Mas eu uso bastante isso aqui, que é o COFINFOMOB. COFINFOMOB. O que é o COFINFOMOB? Primeiro elemento ou requisito do ato administrativo, pode aparecer das duas formas na sua prova, ou vai te pedir quais são os elementos do ato administrativo, ou quais são os requisitos do ato administrativo. Então tá aqui, ó, o COD, competência, sujeito competente, competência, o FID, finalidade, a finalidade do ato administrativo, o FO de forma, qual é a forma daquele ato administrativo, o MO de motivo, tá? E o O de objeto do ato. Então, essas aqui, pessoal, são os elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Então, aqui, olha só, competência é o sujeito competente, quem pratica o ato. Pratica aquele ato. A finalidade, pessoal, a finalidade, qual que é a finalidade do ato administrativo? Por que tem um semáforo? Por que tem uma placa? Tudo isso é para atender quem? Atender o interesse público. A finalidade, então, é o interesse público. Tá?
A forma daquele ato, pessoal. Qual que é a forma daquele ato? Dentro da forma, nós vamos falar o quê? Da motivação, o que levou a realizar aquele ato. Então, outro detalhe, não confundir motivação, que está dentro do elemento forma, com motivo. Então, se cair na sua prova que motivação é um dos elementos ou requisitos do ato administrativo, está errado, tá? Está errado. Motivação não é elemento nem requisito. Motivação está elencado, está ligado à forma. Beleza? Então não confunda motivo com motivação. Beleza? Então a motivação, pessoal, nada mais é do que a justificação. Pode colocar aí, olha. Justificação escrita. Justificação daquele ato. Beleza? O motivo, tá? O que nós entendemos aqui como motivo? Motivo é a situação. Podem colocar duas situações aqui, ó. Situação fática, o que aconteceu, e a situação jurídica. O que aquele fato ocasionou no mundo jurídico, o que aquele fato teve de relevância no mundo jurídico, beleza? Então aqui é situação fática e situação jurídica, esse é o motivo. Por exemplo, situação fática, houve uma briga na repartição pública, dois agentes públicos entraram em vias de fato, situação fática. Situação jurídica, conduta escandalosa na repartição pública tem como consequência o quê? Demissão. Então, a situação fática de briga, tá? A situação fática de vias de fato, ocasionou uma situação jurídica, que é o quê? Conduta escandalosa na repartição pública, tendo como consequência a demissão, tá? Então, veja que o elemento motivo... Então, desculpa, pessoal. Então, veja que o motivo, tá? Na situação fática e jurídica, ele entra exatamente nisso. Situação fática, o que aconteceu. Situação jurídica, o que aquele acontecimento gerou no mundo jurídico. Beleza? E, por último, não menos importante, o objeto. O objeto é o que, pessoal? É o conteúdo material. É o conteúdo daquele ato. É o conteúdo do ato, beleza? É o conteúdo daquele ato. É o efeito pretendido. Por exemplo, se a situação fática foi briga, tá? Entre agentes públicos, situação jurídica, conduta escandalosa na repartição, o objeto daquele ato, o efeito pretendido é o quê? A consequência, é a mera demissão, é o conteúdo do ato, é a demissão, tá? Então, esses aí são os elementos ou requisitos do ato administrativo. Se eles não tiverem adequado, o ato será nulo. É necessário estar presente em um ato administrativo todos esses elementos aqui. Show de bola, pessoal? Tranquilo? Outra coisa que eu queria tratar com vocês, que cai bastante em prova também. Deixa eu apagar isso aqui, olha, para poder ficar um pouco mais fácil. Eles vão perguntar para vocês, tá? Qual desses elementos, melhor dizendo, eles podem ser convalidados. O que é convalidar? Convalidar é corrigir. Co de convalidar, co de corrigir. Qual desses atos podem sofrer correção? E qual desses atos não podem sofrer correção? Então, quero deixar para vocês aqui o seguinte, olha só. Convalidação. Convalidação. Deixa aqui, ó. Qual desses atos pode ser convalidados? Convalidação. Qual desses atos podem ser convalidados? Podem ser corrigidos. Eu quero outro mnemônico. Para ser corrigido, para corrigir alguma coisa, para convalidar um ato ou um elemento, um requisito, você tem que ter o quê? Focado, tem que possuir foco. E quando nós falamos em foco, nós falamos em forma e competência. Então a convalidação, pessoal, ela vai, para ocorrer a convalidação, nós temos que ter foco.
mnemônico para você lembrar. Então só pode ser convalidado os elementos forma e o elemento competência. Tá? Então falou em convalidação, forma e competência, eles vão falar para vocês que os elementos forma, competência e motivo podem ser convalidados. Questão errada. Que a convalidação pode acontecer na forma, competência e finalidade. Errado, pessoal. A convalidação, que a correção só pode acontecer nos atos forma e competência. Professor, mas toda competência pode ser convalidada? Cuidado. Exceção, tá? A exceção é o seguinte. Qual que é a exceção? Se for competência exclusiva, competência exclusiva não pode ser convalidada. Não convalida. Tá? Então, muita atenção isso aqui, olha. Muita atenção isso aqui. Se falar de forma genérica, forma e competência podem ser convalidados? Certíssimo. Agora, toda competência pode ser convalidada? Errado. Por quê? Porque a competência exclusiva, ela não pode ser convalidada. Tá bom? Deixo isso aí para vocês. Beleza? Deixa eu apagar então. E outra coisa para a gente poder finalizar aqui, pessoal, falamos sobre a convalidação, deixa anotado no seu caderno também. Outra coisa que nós temos para anotar aqui é o seguinte, ainda sobre os elementos, tá? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Nós vemos que a competência e a forma, elas podem ser convalidadas, podem ser corrigidas, tá? Outro detalhe que eu quero falar para vocês que caiu bastante prova. Quais elementos são discricionários, quais elementos são vinculados, quais elementos possuem a margem de escolha pelo agente público, né? Por isso são discricionários, e outros são vinculados, tem que ser feitos da forma que estão, tá? Não possuem margem, são vinculados. Quais são esses? Olha só. A competência, a finalidade e a forma são vinculados. O motivo e o objeto também são vinculados. Só que em alguns momentos eles podem ser o que, pessoal? Discricionários. Então anote aí. Se te perguntar qual dos elementos, tá, do ato administrativo pode ser discricionário, quando eu digo discricionário é que o agente público terá uma margem de atuação, é onde? É no motivo e no objeto, beleza? No motivo e no objeto, belezinha? Então o motivo e o objeto são atos o que, pessoal? Discricionários, tá? Podem ser atos aí discricionários, tranquilo? Belezinha. Então trabalhamos quais elementos são vinculados, quais são discricionários, quais elementos nós vimos ali, eles podem sofrer uma correção, né? Chamado aí de me fugiu a palavra aqui agora. Quais elementos podem ser corrigidos? Que nós vimos que é a competência, a forma, né? Porque para poder corrigir tem que ter foco, né? Essa é a palavrinha, beleza? Então deixo aqui para vocês elementos ou requisitos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora vou partir com vocês aqui para os atributos do ato administrativo. Se nós trabalhamos aqui, pessoal, quais são os elementos ou requisitos do ato administrativo e trabalhamos algumas das suas particularidades, eu quero trabalhar com vocês quais são os atributos do ato administrativo, que não se confundem um com o outro. Se os elementos são o COFINFOMOB, que nós vimos aqui agora, para os atributos, nós temos outro mnemônico. Deixa eu dividir aqui. Atributos do ato administrativo.
Quais são os atributos do ato administrativo? Nós temos aqui o famoso o quê? O famoso PAT. Por que é o famoso PAT? PAT, nós temos o P de presunção da legitimidade e veracidade. Presunção legitimidade e veracidade. Por que legitimidade e veracidade? Porque há de se convir, pessoal, há de se imaginar que todos os atributos de um agente público, por exemplo, tá? Se presume que seus atos são verdadeiros e são legítimos. Então, essa presunção, tá, é um dos atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, seus atos são legítimos, e presunção de veracidade, porque seus atos são verdadeiros. Te pergunto, essa presunção, ela é absoluta ou ela é relativa? A presunção de um policial que age de maneira supostamente legítima e verdadeira, ela é uma presunção absoluta, incontestável, ou ela pode ser contestável? É claro, né, pessoal? Ela é uma presunção que contestável. Por isso é uma presunção relativa. Cabendo, pessoal, cabendo ao administrado, aquele que se sentiu lesionado, por exemplo, provar o contrário. Então, a presunção de legitimidade e veracidade, que presume que os atos do policial, por exemplo, ou do fiscal são legítimos ou também são verdadeiros, ele é uma presunção relativa e não absoluta. Tranquilo? Esse aqui, então, a presunção é o P de PAT. Presunção de legitimidade e veracidade. É um atributo do ato administrativo. Não confunda com elementos ou requisitos do ato. Tá? Uma coisa é elementos ou requisitos, outros são atributos, características, tá? Lembre-se, atributos são o quê? Características. Outra característica é a autoexecutoriedade. O ato administrativo também possui como característica a autoexecutoriedade. Beleza? É quando o Estado, através de seus agentes, executa os seus próprios meios. Beleza? Ele toma diretamente suas próprias decisões, sem a necessidade de uma intervenção judicial. Muito semelhante, tá, àquilo que acontece lá no poder de polícia, que nós trabalhamos em outro momento. Belezinha? Autoexecutoriedade. Outro atributo aqui seria a tipicidade. Tipicidade. O que é tipicidade? A tipicidade é que os atos do agente público, tá? Os atributos devem estar pautados na lei, devem estar previstos em lei. Por isso que os seus atos devem ser típicos. E por último, não menos importante, a imperatividade. O que é imperatividade? A imperatividade, pessoal, é uma imposição do Estado ao particular. Tá? É uma imposição do Estado ao particular sem necessidade da sua anuência. Um exemplo disso é o semáforo, ordem obrigatória de parada para todos. A placa de velocidade não pode trafegar, por exemplo, em velocidade superior a 80 km por hora em determinados locais. É uma imposição, é uma imperatividade, conhecida também como poder extroverso. É uma imposição do Estado ao particular. Beleza? Então, pessoal, tá aqui, ó, atributos do ato administrativo e elementos ou requisitos. Não confunda, atributos, PAT, tá? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Elementos ou requisitos, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Eles vão falar para os senhores, por exemplo, tá? Que competência, finalidade, forma, motivo, objeto são atributos do ato. Questão errada, tá? Aparentemente fácil, mas na hora da prova, cansaço, estressado e um pouco de nervosismo pode te atrapalhar. Não é o que eu quero que aconteça com você. Por isso, trago um do lado do outro, para você não confundir. Beleza? Vamos finalizar aqui, então, com responsabilidade civil. Fechamos aqui também ato administrativo.
Fechamos aqui também ato administrativo. E vamos partir agora para a responsabilidade civil. O que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu colocar um ok aqui. Responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil, pessoal? Responsabilidade civil do Estado, melhor dizendo, né? É quando o Estado, tá? É quando um agente público, melhor dizendo, te faz a pergunta, um agente público, um policial, por exemplo, está na condução de um veículo, está na condução da viatura, fazendo acompanhamento tático. Ele perde a direção desse veículo, por exemplo, e colide com o veículo de um particular. Te pergunto, esse particular, ele vai sair lesionado, ele vai sair prejudicado? Vai ser no prejuízo? Pelo simples fato do policial estar legitimamente fazendo uma condução, um acompanhamento tático? É claro que não. Este particular tem que ser indenizado, tá? Por mais que o agente público estava agindo de forma legítima, aquele particular não pode sair no prejuízo, ele tem que ser indenizado. Mas ele vai ser indenizado por quem? Ele vai cobrar na justiça de quem? Do agente público? Não. O agente público, ele não pode virar para o policial e falar assim, policial, quero o seu nome, vou entrar contra você na justiça e quero que ser ressarcido. Não é assim, pessoal. Quando um policial, um fiscal ou qualquer agente público que seja, ele estiver agindo, é como se o próprio Estado estivesse agindo. Eles são representações do Estado, beleza? Então, na responsabilidade civil, quem será responsabilizado é o próprio Estado. O Estado irá cobrar, ou aquele particular irá cobrar do Estado. Beleza? E neste momento, quando o Estado ressarcir o particular, aí sim o Estado irá cobrar quem? O agente público. Beleza? Ele irá cobrar o agente público. E o nome disso é ação regressiva. Vamos esquematizar? Responsabilidade civil. Vamos colocar, trouxe um esqueminha para vocês aqui, olha só. Vai ficar assim, dê uma lida, vai ficar um pouco melhor para vocês, lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Lá fala um pouquinho melhor sobre isso. Olha só, temos aqui a figura do agente público. O agente público, tá? O agente público nessa situação, como eu falei para vocês, na condução do veículo, da viatura, fazendo acompanhamento tático, ele o quê? Colidiu, tá? Colidiu com o carro de um particular, tá? O carro do particular. O particular vai sair no prejuízo? É claro que não. Só que o particular vai cobrar do agente público? Também não. Vai cobrar de quem? Ele vai cobrar do Estado. Deixa eu colocar aqui. Ele vai cobrar do Estado. Estado a qual aquele policial representa. Tá? Vai cobrar do Estado. Por exemplo, se esse policial é um policial do Rio Grande do Sul, quem vai indenizar o particular é o Estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Só que depois que o Estado indenizou o particular, o agente público vai ficar de mãos abanando, tranquilo? Ele foi lá, bateu com a viatura no carro particular, o Estado indenizou aquele particular, ele vai ficar por isso mesmo? É claro que não. O Estado vai mover uma ação pedindo, tá? Agente público, você fez a cagada lá, cara, você fez a merda, eu quero que você me restitua. O nome disso é ação regressiva. Vai aparecer na sua prova. O nome disso é ação regressiva. Então veja, pessoal, o particular irá provocar o Estado para que possa ser indenizado e o Estado, depois de indenizar o particular, irá cobrar o agente público aquela dívida. O nome disso é ação regressiva. Agora, o que aparece em prova? Aparece em prova o seguinte: qual que é a responsabilidade? O nome fala, né? Responsabilidade civil. Qual que é a responsabilidade do Estado e qual que é a responsabilidade do agente público? A responsabilidade do Estado, eu quero que vocês coloquem aqui que é uma responsabilidade objetiva.
objetiva. Por quê? Porque na responsabilidade objetiva, pouco importa se o Estado agiu com dolo ou se agiu com culpa, ele tem que indenizar o particular. Pouco importa se agiu com dolo, porque ele queria que aquilo acontecesse, ou se ele agiu com culpa. O que é culpa? Agir com negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Se ele foi negligente, se ele foi imprudente, pouco importa, ele tem que indenizar o particular. Já a responsabilidade do agente público é uma responsabilidade subjetiva. Por que é subjetiva? Porque ela depende, tá, pessoal? Ela depende de dolo ou até mesmo culpa daquele agente público, tá? Depende de dolo ou culpa do agente público. Então o Estado responde objetivamente, independe de dolo ou culpa, e o agente público responde subjetivamente, porque depende de dolo e depende de culpa, tá bom? Olha só, esses aqui são os casos, o que mais aparece em prova para concurso. Só que eu quero falar para você o seguinte também, dentro do Estado, pessoal, Estado Federado, nós temos aqui a União e nós temos a administração direta, tá? E a administração indireta. Dentro da direta nós temos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles respondem objetivamente. Dentro da indireta nós temos autarquias, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoal, da indireta, da administração indireta, quem responde objetivamente é somente a autarquia. Por quê? Porque a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista, observe só, elas vão ter uma distinção. Por quê? Quando elas, pessoal, estiverem prestando um serviço público, chamado de PSP, elas vão responder objetivamente, porque elas estão prestando um serviço público. Agora, veja, quando estiver falando dessa questão, que a fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Elas tiverem exercendo uma atividade econômica, é uma EAE, quando elas estiverem exercendo uma atividade econômica, elas responderão subjetivamente. Por que subjetivamente? Porque aí vai depender de dolo ou culpa delas. Um exemplo de sociedade de economia mista é o quê? Banco do Brasil, a Petrobras, empresa pública, Caixa Econômica Federal. Quando elas estão atuando, em regra, em uma exploração de atividade econômica, elas respondem subjetivamente. Porque neste momento, para indenizar um particular, tem que haver delas o que? Dolo ou culpa. Então, pessoal, aqui está esquematizado tudinho para vocês, o que é mais importante aí, tá? Particular pede indenização do Estado e o Estado move a ação regressiva contra agente público. Responsabilização do Estado, se fala de forma genérica, responsabilização objetiva, independe de dolo ou culpa. Responsabilização do agente público, subjetiva, depende de dolo ou culpa. Aí, se quiser aprofundar um pouco mais, a administração direta, União, Estado, DF, municípios, responde de maneira objetiva, indistintamente. A indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Depende, porque a autarquia sempre responde de maneira objetiva. O que é autarquia, professor? INSS, Bacen, Banco Central, tá? Já a fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, você tem que identificar na sua questão. Se falou que elas estão prestando serviço público, responde objetivamente. Agora, se na questão fala que elas estão explorando uma atividade econômica, elas responderão subjetivamente. Pessoal, isso aqui, ó, é bastante aprofundado. Se você acertar uma questão dessa em prova, é uma questão que vai fazer toda a diferença aí na sua nota final, tá? Poucos candidatos vão se aprofundar aqui e poucos vão acertar esse tipo de questão. E é por isso que eu fiz questão de trazer aqui na nossa revisão, tá? Então, nossa revisão feita bonitinho,
com vocês, vimos poderes, vimos atos administrativos e vimos responsabilidade civil. Você está munido aí, tá? Pode ter certeza disso no que tange aí a legislação específica. Tem outros conceitos mais? Tem, mas a nossa revisão foi pautada nisso. Agradeço muito, tá? E pessoal, são apostas minhas para o seu concurso. Você pode ter certeza que alguma dessas questões que nós trabalhamos aqui hoje, em formato aqui de aula, vão aparecer na sua prova, beleza? Então, agradeço demais a sua participação. Se for necessário, reveja a aula, faça questões e anotações e o que? Vá tranquilo para sua prova, tá? Você já estudou o que tinha que ser estudado, agora você tem que estudar da sua mente, da sua cabeça. Concurso, pessoal, é uma junção de quê? De conteúdo e também de controle mental. Vá tranquilo, faça uma excelente prova e vai dar tudo certo. Ficamos por aqui, nos vemos numa próxima e até mais.